Olá, seja muito bem-vinda à Incubadora de Mulheres. Esse é um canal que vai te aproximar de Deus, né? Aqui eu quero que você trazer conhecimento para que o Senhor ilumine, né, a sua mente, o seu coração e venha trazer revelação do verdadeiro amor de Jesus sobre você. Quero que com esse canal ele seja um canal, um transbordo do Senhor para tirar toda a culpa, toda a condenação e fazer você mais próxima de Deus, tá bom? E hoje eu venho falar, né, para você de um conteúdo que foi um divisor de águas na minha vida após entender isso. E eu falei, não, eu tenho que transmitir para as meninas, porque é a diferença entre alma e espírito. Eu sabia que existia essa diferença, eu sabia que eu era um espírito, mas eu não sabia a importância de entender o meu espírito, de saber, de perceber o meu espírito, qual que era a importância disso tudo. E eu quero trazer isso aqui para você em 7 pontos, eu vou trazer, né? Quais são os 7 pontos dessa diferença entre alma e espírito e o porquê que você precisa ter isso claro, né? Para que você dê mais importância ao seu espírito. É exatamente isso. Antes de entender esse conteúdo, eu não dava tanta importância ao meu espírito, né? Mas agora eu tenho essa impressão, né? E através da palavra eu vou levar isso para você, que vai ser um divisor de águas. Todas as suas decisões, em tudo aquilo que você for fazer, eu sei que, e se propor a fazer, eu sei que você vai lembrar desse conteúdo aqui, tá bom? Primeira coisa, por que que eu devo saber? Porque Deus é espírito. Esse é o primeiro fator que você deve saber. Lá em João, gente, João 4:24, vamos lá? João 4:24 vai dizer assim, ó. Jesus está falando aqui, ó. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele é espírito. Para ter contato com Deus, é com o espírito. É com um espírito. Se eu quiser ter uma comunhão, vamos lá, um exemplo, tá, gente? Bem, se eu quiser ter uma comunhão, né, com uma formiga, eu tenho que virar uma formiga. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é diferente. Nós somos da natureza de Deus. Deus é espírito. Nós só vamos conhecer as coisas pelo espírito. E por isso você precisa discernir o espírito. Deus é espírito, é primordial que a comunicação com Deus vai acontecer pelo Espírito, é o meio que ele ensina. Ariel, ele fala pelos profetas, ele fala, sim, eu não estou anulando isso, mas eu estou te trazendo a verdade da palavra que diz que Deus é Espírito, e se ele é Espírito e eu sou Espírito, essa vai ser a base da nossa comunicação. É a base, é onde eu preciso ter essa ciência, ter esse discernimento para me comunicar com Deus, tá? Segundo ponto, o novo nascimento, ele é no Espírito. João 3:6 vai dizer assim, ó. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que morreu nele foi o quê? Foi o Espírito. O que mudou em mim e você, após aceitarmos e crermos com o coração que Jesus morreu na cruz por nós, o que mudou foi o quê? Foi o meu espírito, foi o seu espírito, né? Então, o meu espírito, ele estava morto. Gente, morte na Bíblia é separação. Morte na Bíblia é falta de contato, né? Então, o novo nascimento é o quê? Esse espírito nascendo. Então eu tenho que entender, discernir o meu espírito, porque foi ele que nasceu de novo. É ele que tem um contato com Deus, entende? Terceiro ponto, o conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. 1 Coríntios 2:6. Vamos lá? 1 Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então, olha só, 1 Coríntios 2:14, isso mesmo. O homem natural, deixa eu ver aqui em outra versão, que uma que fala do homem natural. O homem natural, ele não discerne as coisas do espírito. Acho que eu notei a referência errada. 1 Coríntios 2:14. Isso, a NVI, eu estava lendo o versículo errado. 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. O que é o homem natural? O homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. O espírito dele está morto, está apagado, sabe? E esse homem natural, as coisas do espírito, ele vai achar que é loucura. Por exemplo, descer fogo do céu, você contar para um homem natural, é loucura. É além do que a ciência pode fazer, né? Então, para ele vai ser loucura. E o homem natural aqui, ele não está sintonizado com Deus. Ele está separado. Lembra da morte? Mas já em João 6:63, diz assim, ó, João 6:63. O espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é espírito. Espírito, isso é muito poderoso. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Espírito e vida, sabe? Então, olha só, tem que estar com o espírito ligado, tem que estar com o espírito vivo para receber a palavra. Para você entender algo espiritual usando a mente, você vai ter um problema. Porque a palavra está me dizendo aqui, olha só, Ariel, você só aprende o conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. E aí a pergunta que eu me fiz, eu faço para você agora, né? O que Deus me deu é espiritual. Deus me deu um negócio, Deus me deu uma família. O que que Deus te deu? O que Deus me deu é espiritual. Por que que muitas vezes você está tentando lidar com isso com a mente? Por isso que não está funcionando. Deus te deu um negócio, se veio do Senhor para você, ele é espiritual. Você vai lidar com esse negócio espiritualmente. Porque o conhecimento para você lidar com esse negócio vai vir daqui, ó, das palavras de vida. Não estou ignorando técnicas, não estou desfazendo, né, de outros métodos, mas eu estou te dizendo que a base é isso aqui, ó. Você vai construir em cima disso aqui. Entende? Quarto ponto, a adoração, ela é no Espírito. João 4:24. A gente falou esse versículo, mas a gente vai falar de novo dele. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, existe uma adoração no corpo, existe uma adoração, desculpa, na mente, mas Deus só pode ser adorado no Espírito. É o que diz a palavra. Então é mais um motivo para você ter discernimento do seu espírito, tá? Quinto ponto. Por que que a gente deve saber a diferença entre alma e espírito? Porque a oração, ela é no espírito. 1 Coríntios 14:15 diz assim: Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, existem duas formas aqui. Existem níveis de oração. Existe um nível de oração na mente e um no espírito. Então, orar na mente e orar no espírito. Ó, quando você ora no espírito, a sua mente ela é infrutífera. Você pode orar no espírito e estar fazendo qualquer coisa, que isso não vai te impedir de nada. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então, o meu corpo aqui, isso aqui, esse material aqui, ele não é a minha identidade. Ele não é a minha identidade. A vida cristã, ela é o quê? É você ser guiada pelo Espírito Santo aonde? No seu espírito, porque você é espírito. A natureza de Deus é espírito. Ele recebe adoração em espírito. Você ora em espírito e a gente vai ver aqui mais pra frente que as obras que você faz são no espírito também. Então, a plena, a abundante vida que Jesus prometeu pra gente, ela tá onde? Você acessa onde? Pelo espírito, tá? Sexto ponto. Por que que a gente tem que saber a diferença entre alma e espírito? Porque você precisa andar no espírito. Deus, ele vai habitar em nós pelo Espírito Santo. E pelo Espírito, ele vai nos guiar a toda a verdade. É nessa direção, é nesse conceito, nessa palavra que você vai ter uma vida abundante. Nós precisamos aprender a sintonizar o meu espírito
com o Espírito Santo, com a frequência do Senhor. Então, é como se fosse um rádio antigo que você está procurando lá uma estação, né? Você precisa sintonizar isso aonde? Com Deus. Porque existem outras coisas que são espirituais. E você, claro que pode pender para sintonizar com isso. Mas não, você vai sintonizar com a presença do Senhor. Para quê? Para que por ele você seja guiada, para que por ele, né, você seja orientada, para que por ele você seja consolada, você seja alegre, contente, entende? Isso é vida cristã. Então, precisamos urgentemente treinar. É treinamento, é um processo. Isso aqui não é coisa do dia para a noite. Você precisa treinar a perceber o seu espírito. Para que você perceba quando que você está agindo pela emoção, pela sua alma, quando você está agindo pelo seu espírito. Quando você, eu vou falar no final como que você pode perceber o seu espírito, tá? E o sétimo ponto é o quê? Servimos a Deus no espírito. Cara, isso aqui para mim foi um divisor de águas, um divisor de águas. Nós servimos a Deus no espírito. Romanos 1:9. Vamos lá? Romanos. Cadê? Ai, Bia. Romanos 1:9. A Bia não quer ir. Então a gente vai pelo método tradicional. Romanos 1:9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Olha só, a quem sirvo de todo o coração. Essa tradução aqui está todo o coração. Mas tem outras que falam de pelo Espírito. Pelo Espírito. Mas faz sentido ele falar de coração? Por quê? Porque uma das formas de você perceber o seu espírito é através do seu coração. É através do seu coração, tá? Então, é, busque perceber o seu coração. Busque perceber o seu espírito aqui, lá no profundo, antes de tomar qualquer decisão. O coração, ele não vai ser o seu espírito, mas é uma maneira de você perceber o seu espírito. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, né? E nós somos da natureza dele. E essa comunhão existe por causa do que Jesus fez, tá bom? Fica com Deus. Qualquer dúvida, coloca aqui para mim e até o nosso próximo vídeo.